Tudo bem. Agora no Hora Extra, Doutor Cine RB. Tudo sobre séries e cinema. Doutor Cine, se liga aí. Hoje vamos falar sobre vilões do cinema. Exatamente. O homem mau do cinema. E para trazer esse tema, a gente quer entender como é que funciona a cabeça do ser humano quando se trata de vilões. O psicológico, a mente das pessoas. Por isso, resolvemos convidar alguém de peso, de importância, de estudos aqui para esse programa. Convidamos a psicóloga Letícia Nadalinha. Aê. Albani, isso mesmo. Aí eu confundi nos convidados. Albani, tudo bem, Letícia? Seja bem-vinda, viu, Letícia? Pra você, por exemplo, vamos começar com você. O que te faz, assim, ser conquistado por um vilão? O que te pega? Rapaz, você me pegou agora, hein? Você é um cara viciado. Pergunta. Por exemplo, você é um cara extremamente viciado em La Casa de Papel. Eu acho que é a adrenalina, porque sempre que você faz coisas, você é meio loucos, aí vamos fazer um negócio que é difícil. Quanto mais louco, você acha mais interessante. Exatamente. Entendi, por isso que você é viciado em La Casa de Papel. Porque, teoricamente, são todos ladrões. Ladrões é um negócio interessante, né? Bem diferente do que a gente costuma ver. Exato. E sempre impressiona. O cara faz sempre algo que impressiona a gente. Eu acho que isso pega muito. Entendi. Tem uma explicação pra isso, assim, os vilões em filme, em série são muito romantizados. Eles mostram a parte bonita do vilão, que é legal fazer aquilo, então isso atrai as pessoas. E também o lado que, assim, todas as mira que ele faz, ele tem a coragem de fazer. Por exemplo, a gente tá com muita raiva, a gente fala assim, eu quero matar fulano. Mas a gente não vai matar fulano, mas o vilão mata. Eu acho que ali a figura representa muito esse lado obscuro nosso. Sim, que é, por exemplo, a Elsa. A Elsa, ela era uma heroína, né, tal, ela tem o poder de gelo, só que ela faz uma coisa ruim, que ela machuca a irmã dela. Então ela se isola por achar que ela não vai conseguir mais ajudar, não vai conseguir mais fazer o bem. Então ela, eu acho que se eu não me engano, é herói trágico que chama. Que é quando ele faz uma coisa que é vista como muito ruim. Simples se a gente conseguisse definir a personalidade de alguém, dependendo de uma coisa que ela gosta, né? Tanto que na faculdade a gente aprende que a gente tem que fazer 3 testes psicológicos para poder dar um diagnóstico, para poder comparar os resultados. E eu penso que, assim, você gostar do vilão é mais essa coisa de admirar a coragem dele. Por que a gente lembra, às vezes, mais... Por exemplo, em casos de novelas brasileiras, né? É mais fácil a gente lembrar das vilãs icônicas das novelas do que das próprias mocinhas. Por que será que a gente acaba tendo essa referência mais... essa recordação maior dos vilões? Eles fazerem as coisas que às vezes a gente queria fazer, né? E tá ali, e assim, é como vocês falaram também, sem o vilão não tem o mocinho, né? E também, às vezes, as pessoas veem o mocinho como chato, como eu falei, é muito bonzinho, né? Porque ele não faz as coisas Nossa live estava com problemas técnicos, agora mas sim, agora está resolvido. Vamos tava falar... com problema técnico porque eu não tava aqui. Nós vamos falar tudo de novo, que a gente... Vamos voltar pro Dr. Cine? Vamos lá. Taca uma música. Oi, fala. Ela falou que tem um pouco de medo. Eu sou dessas pessoas que gostam muito de filmes de terror, só que eu morro de medo. Eu assisto cagada de medo, só que eu preciso assistir, porque... Eu preciso. Assim, depois eu tenho pesadelo, acordo o Léo chorando 3 da manhã. Talvez. Mas por quê? Porque desperta isso. Eu penso que é muito a curiosidade de saber essas coisas diferentes da nossa realidade, né? Assim, tem pessoas que acreditam em espíritos, outras não, mas ver isso acho que é diferente do que a gente vê no dia a dia. Então acho que isso atrai muito. Ai, Deus me livre, eu vejo no dia a dia, né? acho que tudo tem limites. Aproveitando esse link, então. Nós temos dentro do terror os vilões do terror também, né? Fred Krueger, Jason, Samara e por aí vai, a Freira. Pessoas que são fãs de vilões de terror são pessoas com mais problemas psicológicos. São pessoas normais? Será que são pessoas consideradas normais ou devemos internar? Ótima pergunta. Acho que é o que eu tinha falado antes já, de ser essa coisa desse lado obscuro que a gente tem. Pode ser que, assim, então, esse lado assassino que a gente tem. Toma cuidado, gente. Mas, assim, as pessoas... algumas, né, assim, sabem o que é certo e errado e conseguem ver que o vilão tá fazendo não é o certo, mas, assim, outras podem se influenciar, sim, a fazer aquilo do vilão. Pronto, o clã do Charles Manson. Vá por nós. O Fábio Silva tá perguntando aqui qual é o vilão ou vilã favorito do Léo e da Ana. Não, aproveitar que a Ana chegou, então, e passar a pergunta do início do programa pra ela também, né? O que faz você gostar de um vilão, Ana? O que precisa ter um vilão pra você gostar? Ai, eu acho que a boniteza, né? A beleza É, dele. entendi. Como vilão. Porque, nossa Oxi. senhora, o charada lá de Gotham, nossa senhora. Você vai pela Úmida. beleza. Não é nem o que ele faz. Não é, Pode matar, não é. pode Mas
eu fica não tranquilo. sei. Isso me desperta. Eu sou... O Ted Bundy, né? O Ted Bundy, que é o Zac exatamente. Efron. É, isso me desperta. Parece que as pessoas ficam mais bonitas quando elas são vilões. não é? Ai, não sei. Eu Existe sinto, isso, eu Letícia? sinto Existe isso. o lado sedutor do vilão. técnico. Exatamente. Nossa, eu acho que se eu encontro e namoro uma... Não agora, Clara. Ah, obrigado. Em outra vida, em outra vida. Legal. Em outra vida. Eu namoro uma pessoa que foi um vilão. Nossa senhora, eu ia ser dessas pessoas que você pode Vou fazer começar uma a matar voz? pessoas. Você pode fazer aquela voz que você fez no filme? Só pra dar um em mim? Entendi. Rapidinho. Vou gravar um filme de terror, então. Pra ver se a gente Eu acho que vai dar certo. Eu não lembro nem que a gente perguntou. Que Eu a gente já tá acordo com a com você Letícia. todos os dias já. É. Ah, existe esse lado sensual, desse sedutor do vilão também, não é? Então, Que a gente pode tacar aqui. O que eu falei no começo também do vilão ser muito romantizado nos filmes, eles pegam realmente atores que são bonitos pra interpretar o vilão, né? E acho que isso atrai também mais as pessoas, né? As vilãs também, enfim. Verdade. Eu acho que é mais vilão, assim, normal do que de terror. Você pegar o Fred Krueger, ele era feio, mas muita gente é atraída pela pessoa. Às vezes o terror também é mais pelo interesse pela adrenalina, às vezes que ele te libera, que libera, né? Tipo, Síndrome de Estocolmo. tipo Aqueles sustinhos. às vezes você fala, você se apaixona pela pessoa que te aprisiona, Que te 365 aprisiona. dias, um beijo. Totalmente Que nem errado. aquela série You, não sei se vocês conhecem. Sim, ótimo exemplo, maravilhoso. O ator que faz o Joe, ele falou que ele ficou assustado, que ele recebeu muitos comentários das Porque ele é meninas. feio. Mentira. As pessoas falando que eram apaixonadas por ele, né? E ele ficou assustado, porque o personagem Gossip dele... Girl, ninguém era apaixonado por mim, né? Engraçado. Né? E assim, ele falou que ficou assustado, porque o personagem dele é um stalker super assim, ele faz coisas muito erradas, né? Assim, pra conquistar o que ele quer. Não, eu acho que no Yu, especificamente no Yu, eu acho que é uma coisa interessante. Porque realmente, quando ele tava em Gossip Girl, ninguém comentava tanto dele, não. E ele, assim, sinceramente, ele não é bonito. Eu não acho. Pois é, mas a na série deixa deixa. ele bonito. É essa coisa que eu falei mesmo. Tá vendo como é esquisito? Também tem a questão, o roteiro que quer incentivar a gente a se conquistar por aquele, que é a romantização do vilão que você falou, né? Sim. Esquisito. E quem? O Fábio perguntou qual é o seu Qual vilão é o seu favorito. vilão? Exatamente. É. Qual é? Qual é o seu? O meu? Eu vou falar Rainha Má, porque eu tenho o carinho pelo Once Upon a Time. Once Upon a Time Gente, a gente comprou meias da C&A. não chegou. Das vilões! Uma pena. Uma da Cruella, uma da Malévola e uma da Está a caminho. Rainha. Tá a caminho. Qualquer dia a gente A vem gente vai aqui e vir com o mostra o pé. pezão, assim. É. Não, eu gosto muito da Rainha Má da Branca de Neve, não pela história da Branca de Neve, porque existe a série Once Upon a Time, que é uma série que que mistura todos os universos de personagens de conto de fada. Certo. E dentro da história, a atriz que interpreta, a Lana Parrilla, ela é muito maravilhosa, e aí eu me apaixonei demais pela rainha da série. Então acabou que virou... Vou ter que interpretar a Rainha Má, então. Ah, se puder, uma coisa... fetiche, né, que o pessoal chama, né? É um negócio assim. E você agora? Olha, eu tenho de vários universos, de várias coisas. Ah, entendi. Entendeu? Vamos supor, mas que eu sempre gostei desde criança foi a Úrsula. A Úrsula eu sempre achei muito legal. Icônica também, né? Icônica, eu sempre achava ela maravilhosa. Uhum. Crescendo, eu gosto do Loki, mas já é uma coisa mais beleza. Que também é questionável, mas tudo bem. Mas na série, por exemplo, o Doutor Estranho também é bonito em Marvel, mas ele é Questionável feio também, né? na vida real. Mas eu acho que hoje em dia a Malévola também eu gosto, por causa que a Angelina Jolie é belíssima. É, e a Angelina Jolie que trouxe. Charada também, milhares, não consigo escolher. Mas se eu fosse escolher a Úrsula. E você já falou do Voldemort, É, eu gosto muito. mas tem algum outro? Eu gosto muito da Cruella também, dos Dálmatas. A gente tem, tá vendo? Essa ligação também da infância. Com a gente sempre infância, tem é verdade, um vilão, cara. né? Não Eu tem acho que como. acaba sendo essas três que tá em você, né? É, eu São nem as sei. mais... Só tem Mas as é. três. Cruella, Malévola e a Úrsula. Eu e a comecei a Rainha. gostar por conta do Once Upon a Time. É. Que vocês falaram, eu também achei Mentira! isso. Aham. Ai, achei tão... Falar Ó, da série o agora. Fábio tá perguntando também se a Arlequina é considerada vilã ou não. Entra naquilo que a gente terminou o primeiro bloco falando, pra gente continuar seguindo. Aproveitando a deixa, obrigado, Fábio. Fábio é atento aqui. Que é realmente Fábio Zoca. aquela diferença entre vilões e anti-heróis, né? O vilão, me corrija, né? A gente Não, fez a pesquisa, tá mas é isso. indo. O vilão é aquele que ele faz a crueldade Gratuitamente. independente do que seja, independente da consequência, ele é mal por natureza e beleza. O anti-herói é aquele que ele faz o ato que é considerado ruim, porém ele tem o seu lado humano, aí vem toda a romantização, que talvez entra mais a Arlequina Ou aqui, às né? vezes eles fazem as coisas boas, só que do jeito ruim. Que?
Que nem o Dexter, por exemplo. É. O Dexter da série, não sei se vocês conhecem. Sim. Ele mata pessoas, só pessoas que merecem morrer, né? É, ele faz coisas boas, mas de um jeito errado. Acho que isso acaba sendo mais um anti-herói. Tipo, igual... Tipo, querendo ou não, Esquadrão Suicida, ele estava fazendo uma coisa certa. E todos ali Mas vão do atirar. jeito errado, né? Que é matar, foda-se todo mundo. Ai, desculpa. Diferente, por exemplo, do Coringa, que ele só faz a maldade, independente de qualquer coisa, apesar de que o filme tentou dar esse lado psicológico de sociedade conturbar o personagem, né? Segue, solta o Esquadrão Suicida original. Hashtag volta esquadrão. O cinema, eu tenho sentido que tá tentando humanizar os vilões de alguma maneira. Você tem o Coringa, você tem a Malévola, vai ter o filme da Cruella com a menina lá, que é a... Como que ela chama a menina? É a... Emily, não... é a menina do La La Land, maravilhosa. E seria essa tentativa de mostrar que todo lado mal tem alguma coisa, tem um motivo pra chegar até lá, pra gente não ficar assim só maldade por maldade? É muito ligado também ao que eu tava falando, quando vocês perguntaram se a criança pode se influenciar. Uhum. É muito do meio que a pessoa vive. Eu acho que mostrar esse lado, que o vilão também sofreu, que ele também teve situações difíceis na vida, faz com que a gente se identifique com ele também. Né? Pode ser situações bem diferentes da nossa vida, mas também foram situações difíceis, né? Uhum. Então acho que isso traz um pouco também desse lado. Mas e se você é uma pessoa que, sei lá, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu tô brava, eu faço coisas assim, sem pensar. Absurdas! Sem pensar, mas porque Psicopata, que a gente porque fala. eu estou brava. Louca, maluca. Mas eu acho que, vamos supor, se fossem outras pessoas que teve uma vida mediana, normal, sem traumas, e um dia ela surtou e aí, tipo, sei lá, sem querer ela matar alguém. Na base do ódio. Sem querer, lá. você tropeçou, caiu a faca no peito da pessoa. Não, foi mas eu, é uma não coisa, fiz tipo, nada. jogar na cabeça de uma pessoa e sem querer a pessoa foi tão impacto que a pessoa morreu. E aí a pessoa que fez isso, ela vai ficar, talvez... Cria gosto por... Entendeu? Mas ela não teve um trauma. Fiquei um pouco cada assustado. dia que passa, eu tenho mais medo da Ana. Eu fiquei Você extremamente também, né? assustado Até agora. você, né? Mas Cada vocês dia que entenderam o que eu cai- quis dizer. E se cai alguma coisa na minha Cara, cabeça cada agora? dia que passa eu tenho mais medo dela, Eu tô velho. um pouco... Não. Vamos segurar isso depois do Que- intervalo da música e a Que gente segue fácil. isso? Ai, Pra mim entender o que aconteceu aqui, pode ser? vamos mudar de assunto, né? Pode ir. Rádio Ligada nos Sucessos. Primeiro, oi, queria saber sobre a visão de vilão pro Síndrome, dos Incríveis. Ele Legal. queria ver o Incrível, mas foi rejeitado, daí virou vilão. É verdade, boa lembrança. Quê? Vocês Interessante lembram? isso, hein? Quê? Vocês lembram dos Incríveis? Hoje é incrível. O vilão dos Incríveis? O vermelhinho. Vermelhinho é O topetinho. É o de azul. Não, ele é preto, é o Síndrome, ele tem um S no peito. Isso. O azul é o gelo, gelado, ó. Mas não tem azul na roupa dele? Não, que eu me Mas lembro. ele Ele é tem um um amigo. cabelão. Então, do topetinho. Gente, o Ele vilão... queria ser dos Incríveis. O Síndrome, e aí quando ele era foi criança, ele era rejeitado. super fã do Senhor Incrível. Então o sonho dele era super-herói, mas ele não tem superpoder nenhum. E aí ele ficava tentando chamar a atenção do Senhor Incrível quando ele era criança. O Senhor Incrível ficava, sai daqui, caramba, você tá me atrapalhando, salvar a vida. Aí o que ele faz? Ele cresce, conturbado, vira um super vilão pra acabar com o Senhor Incrível. Problemas psicológicos, precisaria ir Pode lá no ser. seu consultório, né? Se eu passar um cartãozinho pra ele. Procure a Letícia, O Zezé por favor. também, né? Ele é bipolar. O Zezé tem 1000 poderes, né? É outra história, Ele tadinho. é bipolar toda hora. Um sentimento é um poder. É. Ó, a Fabiane Marques mandou aqui: amo vilões, mas amo no final quando os heróis vencem, né? E ela mandou risadas aqui. Ai, pessoa do bem. Então, aí entra naquela discussão também que a gente fez também que agora dos anti-heróis, né? Porque a gente fica dividido. Que, por exemplo, com a gente certeza. torce pela galera do La Casa de Papel. Eles são todos vilões, são tudo ladrão. Mas a gente torce pra eles. A gente torce pelo Coringa também, no E filme. algo interessante, porque às vezes é igual a Letícia falou, você nem percebe que eles são ladrões, vilões, etc. São do mal. exatamente. Né? Você fica tão fissurado neles que Porque você eles tão- pega aquilo lá como se fosse o certo, né, Letícia? Você pega a história dele também, né? Exatamente. Se ele passou por uma coisa muito triste, você fala, nossa, coitado, ele tem que fazer isso agora porque ele passou por isso. Porque eles estão mais humanos, não é? É mais próximo à nossa realidade. O Jack, ele surtou dentro do hotel e virou Coringa. Ele é 2 em 1. Que plot, hein? Meu Você Deus. sabia? Porque ninguém sabe qual é a história daquele Coringa, né? É. Obrigado por trazer aqui no programa, Ana. Sempre Sim, importante sua O Vitor participação. Carvalho mandou áudio pra gente aqui. Vamos ver. Vitinho aqui, tá bom? E aí? Tá. Boa noite, galera. Noite. Show de bola o programa, essa pauta sobre os vilões aí.
Não digo que é o meu favorito, mas é um dos destaques que eu gosto aí, é o Thanos. Não tem como não falar do Thanos, né? Ele seria um vilão ou um anti-herói? Porque apesar de toda a crueldade que ele causa, os assassinatos, ele tem, digamos que, caráter. Ele luta por um ideal, ele acredita que a humanidade, que os seres vivos destroem o sistema, o ecossistema, o universo, consumindo todos os seus bens naturais aí, digamos assim, e acabam destruindo os planetas e tudo que ele tem de bom. E por isso ele quer equilibrar a balança do universo, e para isso ele faz o que tem que fazer, custe o que custar. Tem uma cena que mostra muito uma questão de caráter, que é quando ele coloca a Gamora diante do queridinho dela, do par romântico dela, e pede e testa ele. E ele puxa o gatilho, só que era uma ilusão, né? E ele fala, gostei de você. E ele vê que ele valoriza pessoas de coragem, de atitude, que falam a verdade, que não mentem acima de tudo. O que a pessoal do Parada Cine Obrigatória acha do Thanos aí? Thanos. Pra mim não é anti-herói, pra mim o Thanos é vilão. Ele é vilão. Porque apesar dele ter toda essa filosofia de vida, não né? tem como você igualar o mundo com as pessoas que vão sobrar. Você não sabe que tipo de pessoas que vão sobrar pra igualar o mundo. Porque assim, ele tem essa filosofia e ele quer atingir ela independente de qual seja a consequência. Eu não assisti, pra falar a verdade. Sai do programa. Mas assim, Homem de Ferro morre. Isso eu já sabia. E assim, pelo que eu pesquisei algumas coisas, porque eu vi que você me mandou. E assim, ele não é o Alecrim Dourado, né? Que ele vai salvar, ele não vai conseguir falar tal pessoa pode ficar e essa parte fica, a outra não, né? A gente não sabe as pessoas quais são boas, quais não, enfim. Não tem como definir isso, né? Acho que... É complicado. Tipo assim, porque, tipo assim, ele dizima metade da população com apenas um estalo. Não tem só as uma pessoas que têm dogs adotados vão sobreviver. Nossa, não mas tem se fosse assim também, tanta gente que faz mal pros dogs adotados. Pois é, então, ele não tem um parâmetro, ele simplesmente acha que metade da população tem que sumir, pronto, entendeu? Tinha que sumir metade dele também. Não metade A Isabela Nadalim mandou aqui a ideia dela, o que ela acha do Thanos. Ela falou assim que o Thanos tem uma motivação entendível, mas a forma que ele botou em prática o torna um vilão. Exatamente. E aqui a Bruna de Paula disse que odeia o Thanos. Thanos, eu te odeio. Se o Thanos estiver ouvindo ou assistindo, fica o recado. Fica o recado pra ele. A gente já sabe a população que vai embora. Eu concordo com a Isa. Faz sentido. É meio merda, né? Um vilão com essa motivação. Mas faz sentido a motivação, mas a forma como ele coloca em prática que é errada. Né? Me fez pensar um pouco em Hitler, né? A motivação dele querer separar as pessoas, os judeus não, e os eu assim. acho que é um anti-herói. Não sei se Hitler não é vilão. comparar ele com o Thanos, não sei a história do Thanos, mas me fez pensar um pouco. Sim, porque... É um pouco com o Bolsonaro. Tem o mesmo poder e motivação. Eu tinha pensado, a gente terminou o bloco com a Ana falando sobre problemas psicológicos, né? Tá. Eu vou te falar, eu queria saber de vocês também. Eu não sei, eu acredito que os vilões em si não estão tão mais interessantes exatamente porque eu gosto mais do vilão que é o psicopata maluco. Porque eu acho que um vilão tem que ter essa coisa da doideira. Loucão, exatamente. Tem que ser maluco e vida louca. Já que é pra ser um vilão, a gente tem que amar, odiar ele. Exatamente da raiva que ele traz pra gente. E pra vocês, não sei. Vocês sentem que os vilões não são mais tão vilões? Nossa, eu tentei pensar em um último vilão que saiu aqui, eu não consigo lembrar de nenhum. Não Qual sei. o último super vilão que saiu? É que faz tempo que não saiu nada, né, agora. Não de herói, mas de qualquer coisa. Esse ano tá difícil sair uma coisa. Nossa, tem nada, nem um mundo lixo. Não sei lembrar. Não sei, vocês sentem que também os vilões estão ficando meio... Ou estão tentando humanizar demais, dar uma motivação demais. Porque existem pessoas psicopatas. Você tá falando isso você adorou Coringa? Eu gostei do Coringa, mas eu não gosto dessa forma do Coringa. Eu gosto muito mais do Heath Ledger exatamente porque ele é um Coringa que só é doido. Ele só quer tacar o pau e foda-se, e vai embora. E muito louco. O Fábio Ribeiro perguntou um negócio muito interessante. Se um vilão matou um herói que eu odeio e eu fiquei feliz, devo me preocupar? Não.
Pai do Até céu. porque, dependendo do herói, até a gente queria, né? Vamos ser sinceros aqui. Quem que você queria que morresse? Manda ele embora logo. Batman? Não, Batman até que é legal, mas Superman enche o saco às vezes. Nossa. Eu acho que é um pouco Você queria que É o muito Superman bom. morresse. Do que eu falei Ele morre, dele- né? Dele ser muito bonzinho, né? Que as pessoas falam, é muito bonzinho, que chato. Ai, Pra mim perfeito tinha que demais. morrer, só pode colocar o óculos e ninguém saber quem é ele. Gente, é perfeição demais. Aí vem o Liga da Justiça, né, que já é uma bomba por si só, e coloca o Superman num patamar que só ressuscitando o Superman pra humanidade você salva como ele fosse o cara. Fala, bom, Acho mata que não todos, cola, então. tira todos os super-heróis, só deixa o Superman, então. o Superman em si, não o ator, né? Não, o Henry Cavill, ele pode ir lá instalar meu computador, tranquilamente. A gente passa um pano na perfeição O dele. Guto e a Shirley Albani tá aqui. Gosto de filmes que os vilões aparecem somente no final. Filmes de suspense como Um Contratempo. Recomendo muito. Boa, boa. Aí ela complementa aqui embaixo falando assim que a Letícia é... Não, aliás, ela tem muito orgulho da Letícia, né? A Silvia Nicola tá assistindo aqui também. Minha avó, um beijo. E o Guto é meu pai, um beijo. Tem essa, é verdade, bem Interessante. lembrado, né? Os vilões que a gente só descobre que É são verdade, maus no o final, né? Homem-Aranha, né? Foi assim. Quer dizer, eu não sabia. Ah, tá, é. Com Tem metades e metades, né? Que tem Exatamente. gente que lê HQ e já sabia que ele era um E a vilão. Malévola, o Caio Silveira tá perguntando aqui. Ela é vilã ou não? Malévola pra mim é vilã também. Eu acho bom o filme, mas me irrita também dar esse lado emocional. A Angelina Jolie consegue segurar muito bem o personagem. Mas o segundo não é bom, não. Ah, não, segundo esquece, finge que não existiu. Mas tentar exatamente deixar ela boazinha perde toda a magia, eu acho que do desenho, de toda aquela vilania Nossa, dela. mas você não acha bonito a cena que corta a asa dela? Tem toda aquela coisa É o que eu tô do falando. abuso sexual e tal. Mas é o que eu tô por trás. falando. A Angelina Jolie é muito boa, dentro da história que criaram é muito boa. Tanto que o segundo filme não é tão bom porque ela some no filme. É o filme da Malévola que nem tem a Malévola. Mas romantizar esse lado vilanesco eu acho que perde a vilania dela. Mas entendeu? ela é uma vilã, ela é uma vilã anti-vilã. Porque ela é Ela vilã. vira anti-heroína, exatamente. Ela é vilã, mas ela gosta de cuidar do mundo mágico. Ninguém tá enchendo o saco dela, todo mundo respeita, que ela sabe que se encher, ela faz lá assim com a mão e ele escapota lá, igual no filme. Agora, se você corta a asa dela, aí você acende o fogo dela. Aí ela vira anti-heroína, exatamente. Aí ela vira vilã. Aí ela acaba com o reino. E amaldiçoa a Bela Adormecida. Ela não quer saber nem quem tá pela frente. né? ela Não não sendo a Bela, o ela resto... não quer saber. Não, antes era a Bela, só que aí ela se apaixona Não, pela então, Bela. Ela só se preocupa em defender a Bela. O resto, taca fogo. Taca de pau. Ela tava cagando pra Bela. Só que aí ela começou a gostar da Bela. Fala agora, no final do filme, no 2. Entendeu? A única preocupação dela é proteger a Bela. Gente, tô Bela desmanchando. Adormecida, que chama Aurora, na verdade. Que É a gente tá falando Aurora. errado. Todo esse Falar tempo. sobre cinema, temos aqui o Rafael Elias. Dragon Ball Z também tem vários exemplos de vilões que viraram do bem. Falando dos vilões no cinema com a Letícia, nossa convidada, né? Sim, ou seja, E aí, Leozinho? existe redenção para os vilões, né? É isso. Redemption. Podemos dizer assim? Como assim, você fala? Todo vilão tem salvação? No fim das contas, ele Ai. por algum motivo virou do bem. Depende muito, acho que é mais o anti-herói, seria. Nesse caso, por ter É esse lado mais verdade, né? humano. Nem todo vilão tem o lado humano, né? Alguns têm a psicopatia, não tem essa empatia, né? Enfim. E, por exemplo, tem um caso ela chama Hannah Arendt, uma filósofa. Ela conta a história de um cara da época do nazismo. Que ele trabalhava lá, ele ajudou a programar, a arquitetar a solução final, ele chama Eichmann. Só que ele nunca chegou a matar ninguém, e ele foi julgado. E assim, ele nunca fez o ato de matar, ele fazia isso porque ele falava que ele queria crescer no cargo, ele queria... ele seguia ordens, né? Então, até que ponto ele é o vilão também, né? Ele fez uma coisa ruim, mas assim, ele não tinha essa noção, eu acho, assim, do que é certo e do que é errado. Não dizendo que ele tá certo, assim, eu entendo o que ele fez, não romantizando, não falando que tá certo. Mas até que ponto ele é o vilão, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso. E fazer o mal, assim... Ainda mais naquela época que todo mundo tinha medo de ir parar nos mesmos Exatamente. lugares que os judeus, né? Existem, tipo, diferenças, então? Tipo, será que é mais errado a gente amar um vilão psicopata do que, às vezes, amar apenas um vilão mais bonzinho? Hã?
existem níveis de vilões. A gente chegou a essa conclusão Certo. aqui hoje. Existe o vilão psicopata, existe o anti-herói, existe o vilão que faz maldade por maldade, existe o vilão por motivação, né? Alguma coisa que aconteceu na vida dele. É errado, talvez, a gente amar muito um vilão que é psicopata, especificamente. Será é muito ideia de igual a Ana falou, se ela matar alguém e ela sentir prazer por isso? Acho que não, assim, não existe certo e errado, porque o que é certo pra mim não é certo pra vocês. Acho que depende muito do que a gente passou na nossa vida, né? E Mas se eu fizer um acordo com um psicopata e ele me matar, eu tô nem aí. Eu vou falo continuar que cada amando vez ele. mais eu tenho medo da Ana. Vocês não estão e tem entendendo. é muito ligado também às leis, né? Até que ponto o que a gente pode fazer vai ser julgado lá na frente, né? Então acho que tem isso que às vezes segura um pouco essa nossa vontade, que é esse lado obscuro que a gente tem. E às vezes não é só porque você ama a pessoa que você vai continuar com ela. Igual o Ted Bundy, por exemplo, quem denunciou ele foi a própria na época, a atual esposa dele. Você concorde com as atitudes daquela personagem, daquela coisa, né? Daquela mulher, né? Não, no caso ali, É. do Ted Bundy. É, e tipo assim, ela falou, tá batendo muitas características aqui, hein, meu Deus. Aí ela denunciou, falou, deixa que faz com a polícia, porque primeiro ela tinha uma filha, ela tinha medo dela e da filha morrer. E aí quando ela viu que as coisas estavam ficando realmente muito ligadas, acho que, querendo ou não, o amor dela foi se desfazendo, porque eu acho que ela fez por um ato de amor. Tipo assim, se for você, vão descobrir, mas se não for, você nunca vai saber que fui eu que te denunciei e a gente vai seguir nossa vida. Mas aí ela fez a coisa certa. Isso é vida real. É o vilão da vida real, esse. Esse é. Porque Que ela real. entender não precisa concordar com o que ele faz. Ela Exatamente. entendia o que ele fazia e ela... Bom, falando aqui de algo que eu entendo muito. Vamos lá. Rei Leão. Oh, rapaz. Meu filho de A Guarda 4 do anos, viciado em Guarda do Leão. Pode perguntar o que for de Guarda do Leão que eu sei Leão. responder. Decorou todos os Ele episódios. tá falando assim, o Daniel Baisso, Scar do Rei Leão é um baita vilão, que odeio por sinal, mas ele é a maior referência do filme. Por exemplo, o Scar, a motivação dele é poder, né? Ele Exatamente. não tem uma... Ou talvez inveja Você do irmão. julgada de novo? Você falar que eu não vi Rei Leão nunca na minha vida? Mas de julgada muito, sai desse programa. Ó, se for Mas um você- live mas pelo action, menos não, você- que é chato. Deixa a Mas- Guarda do Leão, é legal. Eu Não, mas indico pelo menos a você Guarda do conhece a Leão. história, não. Mas é, nem o desenho? Nem o desenho. Quando eu era criança eu achava chato. eu não assisti. Ah, eu também, mas eu já assisti. Mas, Eu parava. ela não, nem acabou. Você sabe que é Scar? Sei, Você sei. lembra o leão? Você vai explicar o filme Leãozinho todo preto. agora, né? Acho que tem muito rancor nessa história, né? É, porque o Scar, na verdade, a motivação é um pouco inveja e um pouco... E o Scar, por exemplo, é um vilão que não é tão lembrado assim, né? Se for a gente comparar com vilões da Disney, por exemplo. É muito difícil o Scar estar na lista. Ah, sim. As pessoas gostam daquele Jafar lá, cara sem graça. É, por que a gente ama mais vilãs do que vilões? Mas eu acho que na Disney em si, o que mais se ressalta são as vilãs, né? Será que é porque quando é mulher do mal chama mais atenção do que homem? Porque ela traz uma figura poderosa? Pode Seria ser. isso? Pode ser. E querendo ou não, sempre sensual, né? Tipo assim, também. você pega, Sexualizado. ó, a rainha, ela é toda vestida, só que ela tem um ar de... Tem o decotão. às vezes, entendeu? A Úrsula, ela pode ser uma vilã gordinha, mas ela tem um decotão, ela anda toda... Ó, a mandando Isabela no espaço. Garcia está revoltada dizendo que não acredita que a Letícia nunca viu o Rei Leão. Eu achei maravilhoso que a Isabela primeiro elogiou, chamou a Isa de... Maravilhosa, Maravilhosa. E depois meteu a E em lenha, seguida desceu falou, o não acredito que porrete você nela, nunca viu o Rei velho. Leão. Ah, sai daqui, mano. Tá difícil. O Caio falou assim jeitinho. que o professor de história da Letícia tá chocado. Essas referências, Arrasou, cara. gata. O Fábio Ribeiro tá passado com a referência histórica da gata. O Rafa Elias. O que vocês acham do Justiceiro, que é um herói que mata os bandidos de forma brutal? É, acho que Acaba entra entre o naquilo. Dexter, né? Tipo assim, a gente passa pano. A gente passa Porque por talvez- a gente entende, né? O lado. Por que ele tá fazendo isso? A gente concorda dessa justiça ser feita. Né? A gente Pegar uma coisa filosófica aqui, que eu acho que ela deve conhecer. Vamos ver. Você já assistiu A Pele que Habito? Já. Ele tá certo? Não, explica Ah, o que é a pele que habita. A Pele que Habita é assim, é um doutor, cirurgião plástico renomado, tananana, e aí a esposa dele sofreu um acidente que ficou queimada e ele começa a refazer a pele dela. Só que sem querer ela se vê no espelho, aí ela cai da sacada e morre. E aí ele fica muito sozinho, tananana, e ele tem uma filha. E certo dia, aparentemente, essa filha deixou a entender que foi abusada. Mas pelo que eu entendi, não foi, né? Não chegou ao ponto. Deixa em aberto.
deixa em aberto, mas eu entendi que não chegou ao ponto. E ela ficou traumatizada de falar com o homem, de homem tocar nela, tananana. E aí esse cirurgião vai atrás desse cara. E aí tem o plot twist do final, que aí eu não posso contar. Que é o plot twist, mas é assim, perfeito. Eu amo aquele filme. Mas depois que chega no final, você fala, pô, tá certo até o momento. Só que aí você descobre e você fica, será que ele tá certo? Eu entendo muito, sim, por vingança, né? Ele fez tudo isso muito por vingança. Mas eu penso que é um pouco doentio, assim, o que ele faz. É que eu não vou falar o final, porque, né? Mas, assim, você entende o que eu tô falando. Sim. Mas eu acho que muito por vingança mesmo que ele faz. E dá essa sensação de que ele tá certo mesmo, por ele ter feito, porque por conta que a menina foi abusada, foi uma coisa ruim, porque, né? tipo foi assim, justiça pra... aparentemente, ia acontecer alguma coisa, só que a menina falou não, e aí ela travou, e aí o cara falou, tá bom, vou embora. Só que aí a menina ficou travada. Então, independente se aconteceu ou não aconteceu, esse cara travou a filha dele pra sempre. A filha dele não consegue ver o pai, por exemplo. Tipo assim, até que ponto entendeu? uma atitude justifica a outra? Uma tipo coisa... assim, você não abusou a menina, mas você travou minha filha não consegue me ver. Então aqui, ó, vai ver o que eu vou fazer com Que você. coisa, não? A Bruna de Paula falou assim que ficou chocada 3 dias seguidos depois de assistir A Pele que Habito. E pelo jeito é cheio de plots. Não, Pele que Habito é um filme que eu vi quando eu era muito nova. Aí eu fiquei sem entender nada. Eu falei, que merda eu acabei de ver. Aí depois eu voltei a assistir, porque eu assisti Ninfomaníaca e eu fiquei meio fissurada com esses universos, assim, da psicologia. Eu falo. E aí eu fiquei, meu Deus, que filme fascinante. Eu amo. É com certeza um dos meus favoritos. Você não tem medo de dormir com ela, velho? Demais. A não ser ela já me empurra da cama normalmente, virando a noite toda. Eu acho que... Agora eu tô entendendo que eu acho que a intenção é realmente me derrubar. Eu acho que é a intenção. Você vai levando pra outro lado da cama. Tenho medo. Um outro filme nessa vibe da Pele que Habita é Old Boy. Vocês já assistiram? Acho que é coreano, se eu não me engano. Eu sei qual é, mas não assisti. Sei qual que é. É bem nessa vibe, assim, desse plot twist no final ser bem pesado, sabe? E o vilão da história é muito por vingança, assim, o que ele faz. Só que, nossa, eu não sei comparar, assim, os dois são bem chocantes, o final. Já quero. Acabou que, tipo assim, aí agora eu pensei em Parasita. Porque meio que no começo, eles são uma... Você já assistiu Parasita? Não, tá vendo? No começo? Vou embora. No começo fica essa coisa de... Eles são... Então, mas eles são uma família que se aproveita da situação pra ganhar coisa em cima de pessoas boas. Eles são aquela família que eu tava falando no intervalo. Então, aí fica todo esse questionamento depois, exatamente, de quem é o vilão da história. Porque no começo eles estavam tentando, mas eles queriam em cima da família rica só pra ter melhores condições. E aí depois você vê que essas pessoas ricas também não eram tão boas assim, que eles têm julgamentos ruins. Parasita é maravilhoso, assistam, vários questionamentos aí. A nossa convidada Letícia, psicóloga, hoje aqui, estamos relembrando os filmes que tem os vilões. Estamos falando de pessoas vilões. maldosas. Chegando à conclusão que não é errado amar um vilão. E tentando pegar esse parecer técnico, isso, psicológico. A Letícia já deu esse aval pra gente, que a gente pode amar o vilão, sim. A gente merece, sabe? Porque a gente precisa desse espaço. A gente é humano, cara, sabe? Deixa a gente amar todo Precisamos mundo. viver. Amamos o que quisermos. Ó, a Isabela Nadalin tá falando aqui sobre o filme A Pele que Habito, que ela assistiu junto com a Letícia e ficou em choque. E até hoje elas vão em outra psicóloga só falar desse filme. Pra se tratar. Ela fez psicologia por causa desse filme. Ela foi entender. Eu, hein? O Rafael Elias, o que acham do Billy, vilão dos Jogos Mortais? Passariam o pano também? O Billy é um ótimo exemplo de vilão que tem uma boa motivação, mas tem, né, a maneira como ele coloca isso em prática é um pouco errada. Porque, na verdade, quando você vai assistindo toda a saga e os filmes, você entende que ele só pega pessoas que têm algum histórico aí de algum crime, que teve algum probleminha. Então ele coloca ali exatamente pra pessoa sentir aquele desespero e ficar entre a vida e a morte pra pagar, tipo né? Dexter também, né? Tipo Dexter. É diferente que o Dexter mata mesmo. Ele gosta de sofrer, deixa as pessoas sofrerem. É uma franquia genial. Eu passaria pano pelas ótimas cenas de terror, que são muito bem emboladas e cada vez os caras conseguem inventar um negócio sempre mais... Sempre surpreende também. E os agentes do Escape Room? Passaria pano? Escape Room também é bizarro, mas o Escape Room é um negócio muito... Não, tem um negócio no final que a gente assistiu. Não, tudo bem, tem, mas é uma tem coisa motivo. Muito... Eles pegam, cada jogo eles pegam pessoas
pra aquilo. Uhum. Entendeu? Tipo, o último lá foi. O último, no caso. É que Escape Room é um filme. Você já viu aqueles jogos assim que você entra no lugar e aí você tem que achar pistas e coisas Sei. pra escapar. Você tem um tempo Nunca pra mais isso. entro depois daquele filme. Fizeram um filme assim, com esse jogo, em que as pessoas elas entram sem saber, amigos, vamos lá, vamos escapar desse jogo. E aí, só que acontece que o negócio vai piorando, que não é só um jogo. Ou eles escapam ou eles morrem mesmo. E as pessoas começam a morrer. E as Entra pessoas na vida começam a real. morrer mesmo. E aí tem todo um plot, tem uma coisa do porquê que eles estão ali, o que tá Doideira, acontecendo. doideira. É uns jogos mortais modernos, assim. Tem uma estratégia muito bem grande legal, e faz tem sentido o tem que um- cada um tá fazendo ali. Tem um grande plot. Tem essa visão também, né? Tipo, fazer Diz que vai sair o 2, justiça né? com as próprias mãos. Ansiosa. Lembrei de Drácula, que é um vilão, tipo, meio que icônico também. E que todo mundo tem um... Por que ele é um vilão? Cara, ele é um vampiro que mata as pessoas? Você precisa de mais alguma motivação pra ele ser um Mas ele é vilão? Ele é só um cara mau? Qual que é a diferença de vilão pro cara mal? Sei lá. Ué, pra ele se alimentar, ele precisa matar alguém. Ele só mata virgens, dizia aquela música, né? Não é. A gente assistiu Drácula da Netflix, que o primeiro episódio é muito bom, o resto é ruim. Mas ele mata só pra se alimentar mesmo, entendeu? Eu gosto daquele que é com o Gaston. Ah, o Drácula? O Drácula, a história nunca contada, é alguma coisa assim, que é o mesmo ator que faz o Gaston. É o único filme do Drácula que eu gosto, que aquele é legal, aquele você sente empatia pelo Drácula. O próprio Drácula, que tá vendo? O próprio Drácula, que tem várias versões aí, deram um jeito de humanizar o rapaz. Deram um jeito de colocar alguma coisa pra deixar ele. Ah, ele tem as suas motivações. Mais bonitinho, né? Para um sangue, cara. Ele precisa se alimentar. Sangue sintético não é igual, coitado. A Bela também tem chupa jeito. sangue pra nutrir o neném, que o Edward fez. Ah, pelo amor, velho. O bebê, e o bebê não é o vilão da história? Que tava matando a Mas- Bela por dentro. A gente pode considerar, eu acho também. Crepúsculo é maravilhoso, uma franquia aqui. Eu vou deixar essa indicação. Opinião de Leonardo Marques. Eu vou jogar Harry Potter, porque se ela deu jeito de Olha, jogar já Crepúsculo. saiu Gente, seis é um de- negócio que não faz sentido, Já velho. passou- Crepúsculo? Ah, pelo amor. Já passou. Qual é o vilão de Crepúsculo? O Jacob? Mentira. Os Volturi que é tudo, eles têm inveja dos Olha só Cullen. que história. A história não tem nenhum vilão direito. Os Volturi são os vilões. Se dependesse do livro, não tinha vilão nenhum. É que Não, o filme. ó, Ó, né, velho? falando em livro, dia 6 agora chegou, Vai lançar saiu. um livro? Já saiu? Achei que você ia lançar um livro seu. Não. Dia 6 saiu a visão do Edward pela saga no livro Crepúsculo, então quem quiser me mandar esse recebido aí. Ah, entendi. Nossa, pensei que fosse algo tão legal. Não. Ah, tá. É Tá. só mais um livro. Tá. Agora a Bruna tá surtando no comentário, certeza que ela comprou. Aí, ó, viu? A Bruna, depois comenta com a Ana, então. Me adiciona. Falamos dos vilões, certo, Dr. Cine, pra finalizar o assunto. Falamos dos vilões, trouxemos aqui a psicóloga Letícia Exatamente. Albani para comentar. Lê, então, suas considerações finais sobre amar os vilões. Estamos perdoados? Estão perdoados. Não, nada Igual no demais. passado. Nada demais? É, podemos gostar dos vilões, né? Porque eles representam esse lado obscuro que a gente guarda. Mas assim. A gente ver- não tem coragem, né? não tem coragem de ver até que ponto a gente também pode chegar pra ser o vilão, né? Porque em algumas situações a gente é vilão, ninguém é alecrim dourado, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Exatamente. Então, Todo mundo vai ser pode cancelado ser- algum dia na internet. Nossa, meu medo. O medo do jovem. hoje O em dia é medo ser dos cancelado. jovens hoje em dia é ser É ser cancelado. cancelado. É, porque às vezes a gente faz alguma coisa assim, sem pensar no momento. E pode ser uma coisa. Mata na vida de alguém alguém sem pode ser pensar. o vilão. Mata né? alguém sem não, querer, não igual de a Ana matar, aqui. eu falo, mas alguma atitude, né, que a gente tem. Então. Acho que tem leis, né, também, Você né? Eu acho sabe, que a gente- você sabe que o cancelamento está mais próximo do que a gente imagina, Ah, né? com certeza, a qualquer momento, a gente não, ninguém está salvo. Eu sou um livro aberto aqui. Ninguém Se não fui está- até hoje, eu não vou ser. Não, velho, ninguém está salvo. Eu tenho Fui medo. cancelada agora, falei que não Acabou gosto de nunca falar, vi tá Rei vendo? Leão, acabei de ser cancelada. Tá vendo? Quando você menos espera, vem Tome cancelamento. cuidado. Fique ligado. Ô Letícia, foi um prazer recebê-la. Como o pessoal encontra você? Uma salva de palmas pra ela. obrigado. galera. Fiquei muito feliz com o convite. Trouxe o fã-clube em peso, né, velho? Obrigado a Beijo. todo o fã-clube da Letícia que ficou com a gente até agora. Grandes fãs. Exatamente. Me sigam nas redes sociais. Como o pessoal encontra você, Letícia? Pelo Instagram é Psico Letícia Albani. O Letícia Albani, o A é um A só, entre o Letícia e o Albani, não tem dois. E Albani é com I no final. Legal. Você tá no YouTube também? Não. Só Facebook e Instagram. IGTV.
E o Twitter bombando. Twitter, Twitter ela vai esconder. Brincadeira, a gente Twitter não não. divulga Twitter. TikTok. Tinder, Vai você tá no entregando, Tinder? vai entregando tudo. Ó, quer deixar teu WhatsApp também ou não? Só no direct lá? Pode deixar também. É 17 DDD 981440966. Legal, precisando de atendimento. Com Por um momento, atendimento. É. Pode falar. Os atendimentos estão normais, assim. Normais, tô só atendendo seguindo- presencial e online. Ah, legal. Bacana. Posso te dar uma dica, Leozinho? Encaminha a Ana pra fazer uma parceria com Por um ela. momento eu fiquei, Quem nossa, sabe mas ela- por que ela vai passar o WhatsApp? Só porque falou do Tinder? Aí eu falei, tá, é pra marcar Ela- consulta. Tá vendo? Vou agradecer de novo, então, nossa convidada. Maravilhosa, deu uma aula aqui pra gente Exatamente, hoje. foi show. E semana que vem, Dr. Cine volta na terça-feira, né, Leozinho? Exatamente. Quer saber mais? Parada Convido obrigatória a todos Cine. a seguirmos em todas as redes sociais, Parada Obrigatória. Facebook, Se inscreve Instagram, lá no YouTube, YouTube, que falta o só site. 800 pra gente chegar nos 10 mil inscritos. E a gente tá Ó, ansiosíssimo famoso pra já. chegar nos 10 mil lá no YouTube. Bora chegar, hein? Bora bater essa Famoso meta. e rico. Só procurar a gente lá, Parada Obrigatória, no YouTube, no Instagram, no Facebook, pra saber mais notícias e Fechou. curiosidades sobre o mundo da cultura. Exatamente. Beijos finais para alguém especial? Nossa From convidada? this moment. Pra todo meu fã-clube, né, que tá aqui me Ah, assistindo. Maravilhoso. Muito obrigada pelo apoio que vocês têm me dado a vida toda, na durante a faculdade e hoje em especial. Eu já vou entrar pra fazer Show parte do de fã-clube. bola. Beijo pra Lívia também, falando que acredita, mandou coraçõezinhos. Eu vou pedir meu cartãozinho do fã-clube também. Bora, gente. Valeu amanhã. Hora extra, 6 da tarde. Volta, Dr. Cine, na terça-feira que vem. Mas você acessa as redes aí. Arrasou, muito Do obrigado Parada. a todos. Valeu, gente. Bora lá. Beijos. Beijos. Ótima noite. RBFM, canal 202, 88.3 MHz. Rádio RBFM, BB2.